Boa noite, estamos aqui. Mais um feriado, né, gente? Está coincidindo muitas terças-feiras e alguns feriados, né? Feriados que simbolizam aí movimentos importantes, né, dos ciclos da nossa sociedade atual. Hoje, o nosso tema é um tema que vem ao encontro, inclusive, né? Porque a vida é essa busca. Então, nós estamos no feriado de finados, mas quando a gente chega e encontra esse tipo de tema na frente, né, da nossa vida, a primeira pergunta é: nossa, o que eu estou fazendo com a minha vida? Será que eu sou feliz? Estou fazendo aquilo que realmente eu vim fazer? E existem muitas coisas que nos vêm à mente muitas vezes, né? Então, hoje nós vamos mergulhar um pouquinho nesse tema. E eu quero dar as boas-vindas a todos que aqui chegaram, já estão aí, aos que ainda vão chegar, né? E outros que ainda virão depois, em outros momentos. Sejam muito bem-vindos. Vamos fazer essa reflexão juntos, procurando realmente ver como que essas temáticas e essas reflexões podem nos ajudar na vida prática, né? Às vezes as reflexões elas começam, né, de um ponto de vista um pouco mais amplo para aqueles que estão chegando pela primeira vez, exatamente para que nós possamos ampliar a nossa percepção e de fora para dentro, do macro para o micro, trazendo até do ponto de vista das nossas questões diárias. Então, é como nós vamos desenvolvendo aqui os temas. E antes de entrar nesse tema importante para todos nós, eu quero fazer a nossa harmonização inicial. Então, vamos fazer o seguinte: nós vamos começar pela harmonização, né? Procurem respirar, descruzando pernas e braços, né? Para que a energia possa fluir, que a respiração possa se dar sem nenhum tipo de bloqueio, né? De interrupção. Procurem colocar a coluna ereta, para quem estiver sentado. Quem estiver deitado, porque não pode sentar por algum motivo, mantenha, procure ficar com a coluna um pouco mais ereta. E vamos procurar respirar de forma suave, conscientemente, fazendo as 4 etapas. Quais são as 4 etapas? Para quem ainda não sabe, as 4 etapas são: inspira, retém com o pulmão cheio por alguns segundos, que é o que a gente chama de absorção. Depois expira, que é exalando o ar através dos nossos poros, criando nossos raios de saúde. Depois nós fazemos o quê? A sustentação com o pulmão vazio por alguns segundos, que é o que nós chamamos de projeção. Nessa hora nós estamos projetando o ar e tudo que vibra nele, né? Então nós vamos fazer a respiração. Procurem soltar as tensões, né, as articulações, procurar respirar profunda, suavemente, no seu ritmo, e vamos começar. Então, inspira e expira a música. Inspirando profunda e suavemente. Lembrando que a respiração é o sagrado alento, né? Ela nos é soprada nas narinas ao nascermos, e quando deixamos este plano, nós soltamos também a última respiração, pelo menos aqui nesse plano. Então, vamos inspirar profunda e suavemente, lembrando que junto com o oxigênio vem para dentro do nosso corpo o prana vital, o prana, a energia prana solar e lunar. Nós vamos nos alimentando através das narinas, narina solar, narina lunar. Então, inspira, expira, e com o pulmão cheio, retendo o ar ao inspirar, procura absorver com todas as células do corpo, procura realmente sentir a vitalidade entrando, preenchendo todas as células, todo o corpo físico.
E ao exalar, imagine como se fossem micro-raios de luz, de energia pura saindo dos seus poros e criando o que nós chamamos de raios de saúde, que são a energia, a vibração e a consciência que nós irradiamos, cada um no seu ponto. E nós vamos penteando esses raios para que eles não se tornem embaraçados, a fim de que a nossa saúde possa estar na entrada e na saída da energia, sendo bem alimentada, monitorada. Vamos inspirar e expirar. Lembrando que em nós está o contato permanente e vital com o reino mineral, através dos nossos ossos, através dos sais minerais do nosso corpo. Estamos em contato com o reino vegetal, através do sistema neurovegetativo. Inspirando e expirando, nós vamos percebendo a nossa comunicação com todos esses reinos. É uma comunicação que está sempre aí, sempre permanente. Nós só estamos ativando a nossa percepção. Então, inspira e expira. Nossa percepção da conexão com o reino mineral, que habita em nós também. Com o reino vegetal, com o reino animal, e todos os nossos instintos e funções, a nossa tônica muscular. Vamos inspirando e expirando, e vamos entrando em contato com a energia, vibração e consciência que caracteriza o reino hominal do ser humano. Cientes de que tem toda uma energia, toda uma inteligência que organiza as funções e as interações de tudo isso com uma inteligência absolutamente perfeita. Então, inspira e expira. Vamos procurando, nesse momento, trazer para aqui, para agora, o sentido da força, da felicidade e, junto com ela, a força da neutralidade. Inspira e expira. Todas as forças que compõem o que nós iremos conceituar como felicidade. Todas as forças que compõem a neutralidade em nós. Vamos compondo a nossa volta, a nossa aura, a nossa bolha, né? Nosso ovo áurico. E cada um tem um único, com as suas próprias configurações. E nesse campo de força, nós nos conectamos com o espírito da grande fraternidade branca universal, com todas as hierarquias que vivem e evoluem aqui nos planetas. Vamos instalando a nossa volta através da respiração, a harmonia
consciência de estar aqui e agora existindo. Vamos movimentando devagar. Agradecemos todas as bênçãos, todas as vibrações elevadas que recebemos, trocamos, toda a proteção que existe nas mais elevadas vibrações. Movimentando devagar, vamos chegando. Boa noite, novamente. Vamos começar. Então, espero que esteja melhor tudo aí, né? E que vocês possam usufruir dessa reflexão da melhor forma possível, que vale a pena esse tempo que passaremos juntos para a vida de cada um de nós, possa ser honrado, né, a vida de cada um. E nós vamos então começar por um conceito, né, um conceito que existe, felicidade em latim, né, que vem de felix, que é o genitivo de felicis, que queria dizer originalmente lá atrás fértil, frutuoso, ou seja, aquilo que dá frutos, fecundo. O que é fértil, o que é propício, e a partir daí evolui para o conceito de algo que é favorável. E da raiz indo-europeia, felix, vinha de amamentar, ou seja, alimentar, que também deu origem às palavras filius, filho e fecundus, fértil. E também originou a palavra fêmea e feminino, feminina. Então, felicitas, felicidade que se deve conhecer, e aí no desenvolver e no passar do tempo começou a ser um sinônimo de pessoa, de ser conhecido, de ser famoso, de ser nobre, né? Isso foi evoluindo pela cultura, mas a sua raiz quer dizer a forma como nós temos de fecundar a vida, né? E de ter fertilidade para viver, né? E hoje nós estamos diante de muitas questões humanas, principalmente nesse momento que nós vivemos, onde nós estamos diante de debates, duelos mentais, né, de criações de cada um, sobre perspectivas e percepções de vida. E, ao mesmo tempo, nós estamos diante de muitas dores e de dificuldades e desafios simultaneamente acontecendo ao mesmo tempo no mundo inteiro. Então, vamos começar por aqui, entender esse momento. Já falei em alguns outros encontros nossos, mas vou trazer mais um pouquinho dessa reflexão. A evolução das raças e sub-raças humanas ao longo do tempo, lá atrás, né, que veio tanto do ponto de vista da ciência acadêmica quanto do ponto de vista da ciência espiritual, não começou ontem, né? Não começou ontem e hoje nós precisamos entender que nós estamos diante de um momento que é algo que vem vindo em ondas e deságua neste momento. É um processo que vem se arrastando através de épocas, eras, né? Então nós tivemos a idade, né, a raça bórea, hiperbórea, lemuriana, atlântida, viemos até chegar depois a raça ariana, e aí nós viemos evoluindo em camadas e o ser humano foi manifestando diferentes habilidades, ou seja, o ser humano, a humanidade como um todo.
É como se, por isso que existe hoje, do ponto de vista da ciência, a memória genética, né? Ou seja, nós carregamos memórias, biomemórias, chamadas biomemórias genéticas cósmicas, que vêm de épocas que nós nem sabemos, nem temos muita informação, mas que já foram detectados genes desde então, né? Então, nós estamos vivendo um momento em que todo um processo deságua agora. E é um momento em que dores e muitas dificuldades simultâneas no mundo inteiro vêm à tona. Tudo que vem à tona, vem à superfície, ela tem na sua contraparte uma conexão com algo que contrapõe isso, que é, vamos dizer assim, a energia oposta disso, que é para que, se está acontecendo, é para que se tome consciência de algo. Tudo que vem à tona é para ser visto. Tudo que é visto, você toma consciência. E quando você toma consciência, de fato, você pode fazer alguma coisa a respeito daquilo. Então, para que nós possamos lidar com o que está acontecendo, com tantas dores, tantos desafios, tantas dificuldades que as pessoas chamam de infelicidade, nós precisamos ter a força para resolvê-las. E nós temos 3 eixos, 3, a chamatrina que nós já vimos aqui anteriormente, 3 campos de força que nos auxiliam a lidar com essas dores que vêm à tona. E essas dores, gente, pode ser da menor possível. Você tomar consciência de que, nossa, até hoje, tudo que eu fiz atrapalhado, não tinha consciência, fiz tudo que não devia, né? Dá aquele choque, assim, nossa, agora eu aprendi isso, mas até então eu estava fazendo tudo. Nós já vimos isso aqui, que isso aí não é o caminho, porque você, quando você estava lá, aquele outro que estava lá não é você mais hoje, né? E se você tomou consciência, você hoje já é uma outra pessoa. Então, não adianta olhar para isso e nem entrar em estado de choque. É pelo contrário, é olhar para isso e perceber, eu preciso resolver. Então, tem três campos de força que nos ajudam a resolver, né? Então, primeiro é vontade, né? Nós já trabalhamos com a vontade. A vontade é soberana no ser humano. Se a sua vontade está fraca, é preciso fortalecer de alguma forma, porque é através da nossa vontade que nós regulamos o conhecimento, né, a sabedoria que nós temos, porque às vezes as pessoas têm hábitos, vícios, etc., toma consciência daquilo, mas não tem vontade para modificar. Ou às vezes tem a vontade, mas não sabe como, então preciso buscar o conhecimento. E a inteligência ativa, que é quando você entra em atividade para fazer aquilo que você tomou consciência ser modificado. E isso às vezes leva tempo. Entre o momento em que você toma consciência e você traduz isso em atividade, pode ter um lapso de tempo, né? Demora às vezes. Eu já sei que comer isso aqui me faz mal, mas eu continuo comendo, né? Mas por que eu continuo comendo se eu já sei que me faz mal? Está faltando o quê? A soberania da sua vontade, e está faltando o quê? O conhecimento para dominar as forças que estão te impedindo de fazer aquilo que você já sabe que deve ser feito. Então, como que normalmente isso ocorre? Nós sabemos que tudo que o ser humano vive hoje, ele está normalmente no trilho, que eu falo que é o trilho da satisfação dos desejos. Então, o prazer que é muito difundido, principalmente no mercado de consumo, né, tudo para o seu lazer, para o seu prazer, ele é uma força que alimenta desejos. Desejos são efêmeros, eles não são infinitos, né? Tenho desejo de comer um chocolate. Você vai ali, compra, comeu o chocolate, acabou. Aí, no momento seguinte, se quiser outra coisa, estou triste, por quê? Porque o meu chocolate acabou. Então, você não está feliz pelo chocolate. Isso é uma satisfação de um desejo efêmera e temporário, né? Então, se nós temos amor, se temos o poder da vontade, a sabedoria e a inteligência ativa, né, que é o nosso poder
realmente fazer com que as coisas aconteçam, se eles estão alinhados, nós vamos começar a lidar de forma consciente com essa trilha dos nossos desejos, que são as trilhas do prazer e do lazer. E, de uma certa forma, quando você vê que tem algo que você precisa parar de fazer, mas o desejo é mais forte do que você, e normalmente, quando você não consegue satisfazer, você se sente aborrecido, você precisa ativar a sua vontade no sentido, eu vou parar de fazer isso porque eu compreendo que isso não faz bem para mim. Esse degrau da compreensão, ele está muito disperso hoje para todos nós, porque nós sabemos muito pouco da dinâmica da criação do desejo, de como ele nos consome e de como ele nos domina, muitas vezes, porque nós não sabemos trabalhar com essa dinâmica. Se nós temos, e aí eu aconselho vocês a verem a jornada, né, de volta à vida, ou então a live que fala sobre o processo da criação, quando você usa o pensar, né, o conhecimento, o sentimento, as emoções, as palavras e a sua atitude, e você vai co-criando a sua realidade. Então, quando hoje as pessoas se colocam diante da questão, eu até coloquei isso na chamada da live, porque eu sinto que é importante as pessoas saberem, né, como que... Eu vou tentar ver se eu consigo aqui acessar o texto inicial aqui para poder vocês terem o texto que eu coloquei, que eu falo o seguinte: passamos milhares de anos, né, milhares e milhares de anos organizando a nossa vida para ser feliz. Eu quero ser feliz. O que me deixa feliz? Eu quero uma casa no campo, né? Eu quero uma casa na praia, eu quero ter um carro assim, eu quero ter isso aqui, eu quero cantar, eu quero dançar, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Ou seja, são milhares e milhares de avenidas que nós abrimos, de possibilidades e caminhos para percorrer a nossa vida. Nós sonhamos com as coisas para atingir essa felicidade. É o meu sonho de consumo, né? Ainda tem essas expressões. Qualidade de vida, longevidade, e vai fazer academia, e vai fazer plástica, e vai colocar botox, porque eu quero ficar linda até morrer, né? Todas essas questões simbolizam uma espécie de coisa que a gente aprendeu a chamar de felicidade. Mas nada mais é do que satisfação de desejos efêmeros. E não tem nada a ver com as forças que compõem o que eu quero trazer aqui como uma reflexão de uma nova percepção de conceito de felicidade. Então, a felicidade, ela é uma força organizadora. Uma força que tem origem, a mesma origem que tem o princípio feminino no universo, que é o amor universal, que é, na verdade, a fonte da própria felicidade. Mas nós não temos isso como, vamos dizer assim, como educação, como base da nossa existência. A gente cai no mundo, nasce, normalmente ninguém conversa sobre isso com a gente, isso não está nos nossos protocolos de educação, nem nas orientações que recebemos, então nós vamos mediocremente aprendendo a vida a partir de satisfação de desejos, satisfação de prazeres e busca de lazer como sendo o sinônimo de felicidade. Mas essa felicidade que a gente está buscando desta forma, ela não existe, porque ela é efêmera, ela não tem sustentação. Então, por exemplo, vou pegar assim, a pessoa gosta aí de um time de futebol, aí a pessoa fica feliz porque o time ganhou. Hoje estou feliz demais. Por que eu estou feliz? Meu time ganhou, foi maravilhoso, o jogo celebra, tá. No dia seguinte vai jogar com outro time e perde. Hoje eu estou arrasado, estou triste. Isso não é felicidade, né? Você está alimentando em você
com a sua vitalidade, os elementais dos desejos de ver o seu time ganhar. Porque você criou uma relação, um conceito de que isso te deixa feliz, porque o time vai não sei o quê. Então, nós estamos o tempo todo fantasiando a realidade e colocando nela energia vital, energia de vida, tá? Então, nós estamos literalmente doando energia para essas nossas criações, de forma que a gente possa, a partir daí, estabelecer o que seria o ideal de vida, a nossa felicidade, essas coisas todas. O problema é que na satisfação do desejo, eu quero comprar um carro, eu quero isso, aí toda vez que um desejo é satisfeito, nasce logo o outro, porque ele vai durar por pouco tempo, e nesse momento, o que vai acontecer? Ele acabou, só que a gente pensa que ele acabou. Mas aquele desejo de consumir, de ter algo que vai simbolizar ser feliz, continua em você. Essa estrutura de que algo vai me fazer feliz, de que alguém vai me fazer feliz, de que um programa na televisão vai me deixar feliz, de que um filme aqui, de que uma coisa... Essas coisas, na verdade, nós estamos delegando, né, para terceiros, para que eles nos divirtam, para que a gente se sinta feliz, alegre, né? Então, você está entregando na mão da mídia, né, dos filmes, da televisão, dos outdoor, do buzzdoor, do bagdoor, de todas essas coisas que fazem as propagandas daquilo, que dizem para você que se você tiver aquilo, você vai ser feliz. Então, nesse momento, você está deixando a sua cabeça ser usada, está dando vida para isso, e começa a organizar a sua história de vida para conquistar aquilo, e toda a sua vida é simplesmente direcionada. Então, literalmente, você está... imagina que você tem aqui um tanque, né, de energia de vida, que é a vida que você vai usar para fazer as coisas que você realmente gostaria de fazer, de fato, tem a ver com a sua essência, com a sua alma, com quem você verdadeiramente é. Aí você vai emprestando essa vitalidade para essas coisinhas. Você vai deixando que isso domine a sua história. E aí depois você se torna o quê? Uma pessoa infeliz. E na impossibilidade de resolver todos esses desejos e de retroalimentar a necessidade de ter desejo para ser feliz, você acaba entrando em depressão, né? Porque não tem fim isso. E você começa a atitude passiva diante do que está acontecendo, deixa que o outro me distraia, deixa que o outro me diga o que é ser feliz, deixa que o outro, que ali aquele programa me avise, me fale como é que eu sou, como é que eu deixo de ser. Nós estamos colocando a nossa história de vida nesse alçapão. É uma armadilha. E uma vez caindo nessa armadilha, nós estamos em perigo. Porque às vezes é como uma areia movediça, porque quanto mais você vai mexendo ali dentro e repetindo isso, mais você vai afundando nesse mar de pseudo possibilidade da felicidade. Então, o que eu sou de fato? Eu sou um ser humano, tudo bem. Na atitude de que os outros vão me fazer feliz, então você faz o seguinte, você compra, você tem, eu quero um carro desse modelo, dessa forma, não sei o quê, pronto, fiquei feliz, comprei, acabou. Relacionamentos, outra coisa, alguém vai me fazer feliz. Aí você vai e encontra uma pessoa, nos primeiros meses é aquela maravilha, não sei o quê, tarará, daí a pouco começam, né, as diferenças a se encontrarem, e aí aquilo já se torna um mar de infelicidade, de dificuldades, de desafios, etc. e tal. Então, é um processo de retroalimentação de ilusão o tempo todo. E isso leva a um vazio da existência. Nesse vazio da existência é que mora também a pseudo-infelicidade.
Porque a não satisfação dos seus desejos não é infelicidade, porque esta felicidade não é felicidade, é só satisfação de desejo. Então você está temporariamente satisfeito, você não está feliz, você está satisfeito. Eu vou no shopping, vou comprar aquela roupa que eu queria. Aí vai lá, compra e volta, estou muito feliz. Não, você está satisfeito. Satisfez o seu desejo. E o que é o desejo? Aquele elementalzinho que você criou e alimenta com a sua vida. Ele é o vampirinho que fica ali, ó, puxando a sua energia, bebendo na sua fonte de vida, de vitalidade, para satisfazê-lo enquanto criatura que você criou. Então há necessidade de se dominar esse desejo. A felicidade permanente, ou seja, o estado de felicidade, que a gente poderia dizer permanente, é um estado de bem-aventurança. O que significa isso? É quando então você tem aqui, ó, o físico, né, o vital, os desejos físicos, os prazeres físicos, os vitais, você tem as emoções, você tem a mente concreta, e quando você entra na mente abstrata e você vai para um nível acima, as pessoas falam que aquele estado búdico, aquele estado que nos diferencia desses estados, nada mais é do que o perfeito domínio sobre tudo isso. Não é que você não pode ter desejos, mas você precisa mostrar para o seu desejo a sua soberania. Desejo, você está aí, eu tenho você, mas eu criei você. Então eu vou te alimentar na hora que eu quiser, do jeito que eu quiser, na quantidade que eu quiser, até que alimentar esse desejo possa me trazer a consciência de não mais alimentar. Então, quando você está se tornando livre, vai se libertando das suas amarras, e você é soberano, inclusive sobre os seus desejos, você vai se tornando uma pessoa verdadeiramente livre. E ao se tornar verdadeiramente livre e soberano sobre as suas forças criativas, você vai encontrando aquele estado chamado de equilíbrio, que é um estado de bem-aventurança, onde você encontra a neutralidade dos sentidos. Onde você não vai ficar igual um tobogã. Estou feliz agora, estou triste agora, feliz agora, triste agora, né? Subindo e descendo, isso me deixa bem, isso me deixa mal, isso não sei o que, não sei o que. Então você está literalmente à mercê das forças que estão aí no mundo, está pegando a carona no mar coletivo. E ainda por cima, sendo manipulado, ou seja, a sua cabeça é disputada, né, através de mídias, através de uma série de coisas, para que aquelas ideias entrem ali, convençam você de que você precisa daquilo, você vai se convencer, vai criar o desejo, vai se tornar prisioneiro desse desejo, porque ele vai começar a querer te consumir, e você, para poder resolver ele, cumprir e satisfazê-lo, vai acabar fazendo o que outros estão levando você a fazer. Então, isso é o nosso grande abismo. Então, não adianta esse negócio de eu estou aqui, quero buscar a minha felicidade. Se a sua felicidade é nada mais do que um conglomerado de desejos entrelaçados entre aquilo que você imagina que é felicidade e que o coletivo imagina com os desejos do coletivo, que tem essas coisas das tribos, dos lugares, dos grupos, das egrégoras, né? Aí todo mundo gosta daquela roupa, todo mundo gosta daquela música, todo mundo gosta de não sei o quê, porque isso é bacana, porque isso é legal. Você está no emaranhado. E nesse emaranhado, você não é você. Você está misturado. Estando misturado, você não encontra essa neutralidade, que é um estado que está acima até de alegria, é um estado de plenitude, de olhar para as coisas. É a visão da águia, né, que você desce, satisfaz uma necessidade aqui e retorna ao ponto da sua soberania. Eu preciso comer, meu corpo está precisando estar com fome, então não é que eu vou satisfazer um desejo, não, eu vou conscientemente alimentar o meu corpo na medida que é o equilíbrio.
Hoje, a maior parte das pessoas é comandada pelos seus desejos, se identificam com esse conglomerado de emoções e de pensamentos, né, fragmentados, como sendo a sua personalidade, a sua identidade. No meio dessa bagunça, resolve, né, define que estou em busca da minha felicidade, sem nem saber que força é essa, do que se trata. E aí, cada hora coloca um desejo no lugar do outro, e cada vez você está mais distante dessa neutralidade, dessa soberania, desse estado de bem-aventurança, no sentido de você estar no estado de entender, que é o estado búdico, que é o estado zen, que é o estado do tal, né, da totalidade, que é você estar acima dessas forças. E não significa que essas forças são ruins, negativas, boas ou más. Não, elas existem, mas você precisa estar no comando delas, né? É você que é o soberano dessa energia. A energia vital está em você, você é a consciência que comanda o processo criativo. E no processo criativo, quando você vê nascer um desejo e outro, ainda tem uma questão, que é a questão da herança genética. Por quê? Existem forças em nós que, uma vez eu estava vendo uma declaração daquele médico, o Deepak Chopra, né, que foi um dos grandes que começou essa questão da medicina corpo-mente, etc. e tal. Ele entrou nesse caminho porque o filho dele apresentou uma doença que ninguém conseguia explicar. E ele começou a investigar o filho, investigar, e descobriu nessa investigação toda que era uma doença genética por parte da genética materna e que estava ligada a uma doença, ou seja, uma genética fenícia, da época dos fenícios. E foi aí que eles começaram a investigar, hoje a genética já está bem avançada, de que a genética tem memória de gerações. Então, às vezes, você tem um comportamento dentro de você que não, você já tomou consciência, sabe que aquele comportamento não é bom, você quer parar e não consegue, né? Ou seja, é uma força da genética ancestral, né? Que existe em você e que no momento em que você traz ela à tona, revela, traz à consciência, você pode interromper essa genética a partir daí. E os seus descendentes não terão aquele mesmo comportamento que vem se repetindo, chama biomemória genética emocional. Então é uma coisa assim que nós sabemos muito pouco. Então primeiro nós vamos ter uma humildade para saber que esses conceitos básicos da vida, que a gente incorpora e sai dizendo aí à torta direita, nós não sabemos nada sobre isso. Nós não sabemos como essas forças atuam. Nós não sabemos usar as nossas faculdades criadoras, como é o pensar, o sentir, o querer, o falar, o agir. Que nível de impacto eles têm na nossa existência, na nossa experiência da existência. Nós não sabemos quase nada daquilo que nós deveríamos saber. Então, outros nos dizem o que nós precisamos aprender, outros nos dizem o que é bom, o que não é para nós, outros nos trazem fontes de desejos, outros nos inspiram a buscar isso e aquilo, e você se perde nesse emaranhado. E fica buscando a felicidade, que foi um conceito completamente equivocado, que batizaram para manter você intencionalmente, sobre uma condução para algo. Intencionalmente, você tem aí toda uma condução. Porque nós já falamos aqui outras vezes, a gente precisa parar às vezes para fazer perguntas. Não é questão de que quando você acessa um determinado conhecimento com mais amplitude, você olha às vezes para a mesma situação e já vê diferente, porque você ampliou a sua percepção. E ao ampliar essa percepção, olhar para aquela mesma realidade se torna uma experiência nova. Você vai ver muito mais coisas que você não via antes. Mas existe algo que equaliza no mundo o conhecimento que a humanidade pode acessar.
Então, as escolas são niveladas pelo mesmo tipo de conteúdo. As disciplinas e as universidades também são delineadas por dentro de cada área o determinado tipo de conteúdo que pode ser acessado. Dali para frente, não mais. Quem é que faz isso? Por que faz isso? Para que faz isso? Porque a pessoa que tem cada vez mais conhecimento tem mais o quê? Autoconsciência. Quanto mais autoconsciência, mais livre. Quanto mais livre, menos manipulado. Quanto menos manipulado, menos estará à mercê das forças que estão controlando um processo de existência coletiva da humanidade. Então, nesse momento, gente, é tão interessante olhar esse processo, toda essa explosão coletiva que está acontecendo aí, nos colocando diante de questões essenciais da vida, porque muitas pessoas que não tinham consciência de nada, nem política, nem de saúde, nem de nada, estão tendo agora. Esse é o resultado desse bolo, desse emaranhado de forças que explode como tudo isso que está acontecendo, vem trazer à tona uma série de coisas que estavam soterradas e que vieram à luz para que as pessoas pudessem ver. E ao ver, cada um tomar consciência por si para entender onde se situa no meio disso tudo. E isso é que é a consciência, a tomada de consciência. Então, quando se trata de felicidade, primeira coisa, entender que tudo que é finito, efêmero, não tem nada a ver com felicidade, tem a ver com desejo. Qualquer coisa que você faça, que é ali, passou, acabou, não vai existir mais, é satisfação de desejo. A felicidade pode estar num instante? Pode. Mas um instante que se eterniza. Um instante que é para sempre. Então você pode, num momento de meditação, num momento de grande alegria genuína, onde você realmente realiza algo que está na sua essência, naquele instante, aquele instante, ele não é efêmero. Ele perpetua-se. Ele se torna parte da sua existência para sempre. Agora, as outras coisas que são essa roda viva de satisfação de desejos, é a nossa maior fonte de infelicidade. Então, infelicidade ligada a desejos e felicidade ligada a desejos são mentiras, são inverdades, não existem. Porque a felicidade é um estado de plenitude permanente, que está aí o tempo todo. E quando a gente se afasta desse campo, a gente se sente infeliz. Quando a gente mergulha num outro estado, a gente se sente infeliz. Porque nós estamos saindo do estado daquilo que é real, que está ali pleno, possível, permanente, acessível para que todos possam alcançar, e entramos nos processos da criação, ou nossa ou dos outros. Então a criação humana, que é limitante, que ela não necessariamente ela é uma criação plena, e vamos nos aprisionando. E esse aprisionamento traz uma sensação de não estar lá atrás, lá no fundo, uma certa angústia. Eu não estou vivendo a vida que eu deveria estar vivendo. E aí não é uma frustração de um desejo não realizado. Aí é uma verdadeira sensação de um desperdiçar a sua existência. E esse desperdiçar a sua existência, ele começa a ter sentido quando você olha para ele e vê que ele está existindo e conversa com ele, porque é a única forma dele se resolver. Então nós estamos exatamente nesse momento. Aproveitem, né? Vamos aproveitar que estamos aqui exatamente nesse momento em que a humanidade está sacudindo tudo. Muitas questões humanas estão vindo à tona
para serem resolvidas. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, né, que a gente vê na questão da felicidade também, é a nossa capacidade de carregar mágoas, rancores, ódios e não perdoar as pessoas, e não perdoar os eventos, né? Porque as pessoas são parte dos eventos, mas acontece através delas, não necessariamente são elas, né? Então, o perdoar, né, que é que é a perfeição, né? O pode fazer ou perfazer. Uma coisa pode ser feita ou perfeita. Você pode doar ou perdoar. Então, a sua capacidade máxima de se doar, de doar-se para a vida, né? Acima de todas essas coisas que são criações humanas, elas são libertadoras. Então, é uma chave. O perdoar não é essa questão religiosa que as pessoas colocam, não é isso. É o perdoar no sentido em que você está fazendo algo pelo todo. Como que você faz isso pelo todo? Então, as pessoas, por exemplo, que trazem na sua bagagem genética o dom da ira, que é a capacidade de ficar, né, nervoso, com raiva, irado, não sei o quê, no momento, a ira ela vai provocar, até o momento em que essa pessoa consegue atingir o máximo da sua capacidade de perdoar os motivos que a levam a ter a ira. Nesse momento acontece o quê? A cura, a libertação, às vezes, de uma geração de antepassados e interrompe para que aquilo não passe para os descendentes. Então, nossa questão assim, de perdoar, às vezes as pessoas falam, tem a oração, né, que é muito bonita a oração de São Francisco, que fala, é perdoando que se é perdoado. Mas ainda isso é pequeno, limitado, porque fica parecendo o seguinte, que se eu faço, então eu tenho de volta. Não é assim. Porque quando você perdoa, é a mesma coisa que acontece com os desejos. Quando você se lembra de algo que te machucou no passado, alguém que te falou alguma coisa que te doeu, alguém que fez algo para você que te, sabe, impactou na sua vida, que te deixou triste, etc. Então você carrega a mágoa, o rancor, o ressentimento, né? Você fecha um campo, você deixa de fluir energia e essa mágoa se tornam criaturas. Porque toda vez que você lembra do fato, você está alimentando com a sua energia de vida tanto a energia do fator que gerou aquilo, seja a pessoa, a circunstância, o lugar. Você alimenta tudo que existe em torno dela que tem a ver com isso. Você se entrelaça com todas essas forças e carrega na sua bagagem. Toda vez que você lembra desse fato, você reaviva, isso significa realimentar aquela situação, aquele fato e tudo isso. O que acontece? Enquanto você estiver desse jeito, essas criaturas chamadas mágoas, raiva, rancor, ódios, né? Ódios soterrados, repulsas, etc. e tal, elas estão na sua mochila. Elas estão impedindo que a sua vida flua, porque elas estão sempre drenando alguma parte da sua energia para continuar existindo lá enquanto mágoa, enquanto ódio, enquanto rancor. Então, o que nós precisamos fazer nesse momento? Quando você vai perdoar, não é vou perdoar porque a pessoa vai me perdoar, não, porque eu vou ser bonzinho, não. Eu vou sublimar uma situação, eu vou me elevar, eu vou usar a minha soberania da vontade, eu vou saber que aquele que foi ofendido lá atrás não existe mais hoje, porque eu sou outra pessoa, eu já evoluí, já tomei consciência. Aquela pessoa também que fez também não existe mais, porque lá atrás tem anos-luz de quilômetros de distância quando isso aconteceu. E eu hoje posso olhar e entender isso e dizer, eu perdoo isso que aconteceu. Ou seja, eu estou literalmente enxergando todos esses fatos, sem reavivar com emoção, sem nada, colocar na mesa, dar evidência, trazer à tona e dizer, olha para isso e fala, eu estou perdoando isso que aconteceu, eu tomei consciência, as forças que estavam presentes, os motivos, tudo aquilo, e eu liberto. O que acontece?
Nesta hora, essas criaturas que você carregava, que estavam drenando a sua energia para continuar existindo como mágoa, como rancor, como não sei o quê, elas vão começar a se dissolver. Elas vão começar a desaparecer. Ao desaparecer, você vai se sentir mais leve. E o retorno não é que o outro te perdoa, perdão. O retorno é que aquela energia que estava sendo drenada para que isso continuasse existindo, ela volta para você como vitalidade. Ela te acrescenta anos de vida, ela te acrescenta saúde, ela te acrescenta leveza, ela te acrescenta vitalidade mesmo, energia de vida. Porque toda raiva, toda mágoa, todo rancor, todos os ódios que a gente guarda, eles consomem o que é a energia do nosso baço. E consomem através do chakra esplênico, estão drenando a nossa energia vital. Então, se tem algo que você não quer mais, que você não está afim mais de carregar na sua mochila, perdoe. Isso faz parte de você entrar nesse estado de neutralidade, que é o estado da felicidade permanente. É de você existir no aqui e no agora, de não ficar carregando, mochila pesada de coisas que aconteceram a quilômetros de distância do hoje. Porque nós estamos viajando no espaço. Enquanto a gente viaja nessa velocidade, e você dorme essa noite, muitas coisas são resolvidas no plano psíquico, e você acorda, e você já não é mais a mesma pessoa. Então, aquela experiência, ela veio à tona, aconteceu aquele fato, para que em você pudesse nascer essa força, essa sabedoria, essa soberania de vontade, para olhar para essa energia, com consciência, compreendendo esse processo e dizer, eu não vou mais alimentar isso. Eu não quero mais que isso exista na minha vida. Eu não quero mais que isso exista para o coletivo, para a pessoa que gerou, para o fator, para tudo que se alimenta disso em mim e nos outros que acabam sendo impactados quando eu sustento esse tipo de coisa. Quem vive comigo é impactado, as pessoas que estão ligadas a outra pessoa são impactadas. Tudo está entrelaçado. Então você começa a andar e é como se você estivesse trazendo uma rede de coisas sombrias que estão comendo a sua energia vital, estão te vampirizando. Esses são os nossos grandes obsessores. Esses são os nossos vampiros, os parasitas da nossa existência, que foram criaturas que nós geramos. Então nós podemos jogar a luz da compreensão e nos doar em vida no sentido de sublimar aquilo com a compreensão que temos, com o patamar de consciência que temos e libertar essa energia para o todo. Nesse momento, a gente está sublimando, está dissolvendo. E essa energia que essas criaturas, esses seres acabam comendo no nosso campo, de existência, elas deixam de existir. E no momento em que você faz isso, a pessoa que estava ligada a isso, que foi o fator que gerou essa mágoa, esse ódio, isso aqui, também vai se transformar. Porque você vai deixar de ter o cordão vital que conecta ela. E é um cordão vital, como o cordão umbilical, que só drena energia ruim. Só tira vida. Só adoece. Adoece em todos os sentidos. Aí adoece a sua alma, adoece e você se vê infeliz, carregando esses pesos. Então, nós precisamos agora começar a fazer isso, não é porque eu vou fazer, porque eu vou ficar ali, não. É um serviço para o todo, o tempo todo. Porque cada um que traz à tona algum problema, que a sua vida te traz algum desafio, e você olha para ele e começa a olhar para ele com consciência, esse desafio vai olhar para você com consciência também. E no momento em que você dizer, estou te olhando e eu estou te libertando, eu não quero, eu vou usar a minha vontade, a minha sabedoria, a minha atividade enquanto ser humano, soberano dessa criação, eu vou dizer não. Eu não vou mais, porque o meu dever é transformar essa energia em algo pleno. Essa energia não está aqui, a minha energia de vida não está aqui para alimentar essas criaturas. E aí você começa a ter toda uma cura. Por isso que o perdão liberta e cura. É a cura no astral, não é? E que depois ela decorre para o físico.
Porque também quando você é uma pessoa que ela odeia tanto, ela começa a ter um problema que vai se manifestar no físico, vai se manifestar no estômago, vai se manifestar no baço, no fígado, e ela vai ter, porque aquelas criaturas que são os ódios que ela tem, as mágoas que ela carrega, estão comendo a energia dela pelo baço. Então, nós temos que nos livrar de todos esses pequenos obsessores e vampiros que fomos nós que criamos, com a nossa ignorância, no sentido do desconhecimento de como essas faculdades nossas funcionam, as faculdades criadoras, e a gente precisa começar a passar a régua nisso, limpar, fechar essas caixinhas, fechar essas coisas que estão em aberto, porque elas estão nos vampirizando, estão fazendo gerar cada vez mais dor e mais sofrimento no coletivo. E cada... Aí fala, mas nossa, mas se eu fizer? Então sou só eu fazendo e o resto. Não preocupa com isso, porque nós estamos conectados. Cada um que resolve uma equação em si, ele está conectado com uma teia que está sendo impactada com aquilo. É algo que no coletivo está tendo uma consciência humana que está agindo conscientemente para lidar com aquela questão. E isso vai criando essa massa de consciência cada vez que vai se elevando. Por isso que a gente que diz, toda vez que eu elevo em consciência, que eu me elevo em consciência, toda a vida se eleva comigo. Isso não é mentira, isso é um fato. Então, nós precisamos trabalhar isso, gente, porque é o seguinte, esses vampiros, eu estou vendo aqui uma pessoa falando que a raiva, o ódio engordam. Trazem dores, a celulite, a inflamação no corpo, é carregar tudo isso. Carregar dores e sofrimentos o tempo todo, acusando inconsciente ou conscientemente uns e outros pelo seu sofrimento. Seja pai, mãe, irmão, tio, avô, relacionamento, ex-relacionamento, filho. Enquanto a gente estiver criando essas criaturas que são elementais do astral, nossos filhos, que a gente criou com a nossa mente, com nossas emoções, com a nossa vitalidade, e ficamos alimentando, dando mamadeira todo dia, por isso que se fala que as sombras se alimentam das suas emoções negativas. O que são essas sombras? São essas criaturas. São elas que nos obsediam. São elas que nos vampirizam, né? Então, perdoar é libertar. É um conceito de doação no seu máximo. Ou seja, é fluir em amor sem olhar para trás, sem olhar o que vem de volta. Não é esse perdão religioso, não, eu te perdoo, mas continua ali alimentando. Aí quando você lembra, fulano fez isso assim, assado, volta tudo, volta o sentimento, volta a raiva, fala daquele negócio todo. Então você está usando. Outra coisa são os vícios, os hábitos que a gente tem que se tornam vícios. A pessoa fuma um cigarro, por exemplo, quer parar e não consegue, mas ela tem um hábito, ela alimenta esse hábito. Aí na hora que ela fala, vou parar, que ela olha para esse hábito e fala para esse vício, vou parar, o vício, a criatura que ela se alimenta disso, que ela criou, porque acha que é legal, que dá prazer, porque é gostoso, e que gerou esse hábito, ele responde, não, de jeito nenhum, não faz mal não, isso aqui é aqui. Começa a dar desculpa, por quê? Porque está sendo exposto. E aí você vai arranjar um monte de desculpa para dizer, não, é bacana. Porque quem na verdade está falando é a criatura que precisa continuar existindo nesse comportamento seu para ela continuar ali. Por isso que as pessoas encontram às vezes dificuldade de dissolver um vício ou um hábito. Porque muitas vezes o que está falando por elas não são a voz da soberania da sua vontade, mas das suas criaturas que já se tornaram entidades que fortalecem o seu comportamento para continuar existindo fazendo aquilo. Então nós precisamos nesse momento jogar a luz mesmo, jogar a luz no sentido de clarear as coisas, buscar o verdadeiro conhecimento de como essas energias se comportam. Que energias são essas? Energia da nossa existência, da nossa vida. Como que elas se comportam? Através do nosso pensamento, sentimento, palavras e ação. É assim conosco e é assim com qualquer outro. A maior parte das nossas criações são inconscientes, não são conscientes. Então nós perdemos a nossa soberania e entregamos a nossa cabeça
a terceiras forças, que ficam dizendo para a gente, é na escola, é na cultura, é na família, é na religião, é na faculdade, é não sei o quê, é um grupo tal, é um grupo X, é um grupo Y, falando para você, usando e disputando a sua cabeça, disputando, em outras palavras, as suas faculdades criadoras, disputando o espaço de você poder ser livre para poder não ficar prisioneiro dessas questões que vão, na verdade, gerar o quê? Sofrimento, incompletude, frustrações, desejos não satisfeitos, ou ficar aprisionado para cumprir desejos que, na verdade, você nem precisaria ter. Então, em suma, a verdadeira felicidade é a base da manifestação da vida. Ela é permanente, não muda. A vida tem ondas, né? As energias têm ondas que chegam até a gente. São ondas que sustentam a criação da vida, os reinos e a nossa própria existência, que a gente sabe nada quase. Mas elas tendem, né, ao equilíbrio, as forças da biologia, as forças da vida tendem a se estabilizar. Se acontecesse alguma coisa, o planeta tende a se recuperar, a força tende a harmonizar, né? Se você tira um rim no corpo, o corpo tende a compensar. Então a biologia, que é a força da vida, ela tende a buscar o equilíbrio, ela tem a inteligência do equilíbrio em si. Então, nós podemos expandir e muito, né, essa potencialidade da nossa capacidade de co-criar a realidade, mas de uma forma consciente. Então, a palavra-chave para a felicidade é buscar a neutralidade dos sentidos. Aquele estado em que você olha para o que está acontecendo e consegue encontrar neutralidade. É aquele chamado de estado de bem-aventurança, que é aquela história de você estar ali, você usufrui de tudo, você pode participar das questões, etc. e tal, mas esteja consciente, seja soberano na sua vontade, busque o conhecimento e exerça a sua sabedoria no uso das suas faculdades criadoras e entre em atividade momento a momento. O que estiver acontecendo, olhe para aquilo e enxergue o que de fato é. Isso é inteligência ativa, que é a terceira força, que é o amor, a criatividade, o poder coesivo, a coexistência. Então, essas forças, né, nós temos como fazer. Aí a gente fala, mas é assim, eu vivo, né, meus relacionamentos, eu vivo com pessoas, eu tenho familiares, eu tenho diferenças, eu tenho problema. Gente, faça a sua parte mesmo. E lembre que se ao fazer e colocar o máximo de consciência na sua própria estrutura de existência, você estará fazendo isso por todos. Porque nós não estamos separados do coletivo. Ah, mas meu filho está assim, faça, seja o equilíbrio para que ele veja que isso é possível. Se escorregou, deu problema, reconhece, sair do centro, caiu, não deu certo, respira, volta e começa de novo, né? Então, vamos trabalhar, porque não adianta, num dia como esse, as pessoas falam sobre a questão da morte, essas coisas, nós sabemos nada, mas que existe algum tipo de coisa que continua, né? Nós sabemos que tem continuidade. Mas se você não quiser, se as pessoas não acreditam em nada, olha a continuidade na inteligência biogenética de gerações, de civilizações que nem existem mais presentes nos genes de agora. Alguma coisa continua. Então, para aqueles que não têm essa percepção, é o tempo deles. Um dia eles vão ter a percepção que tiver que ter. Não é o nosso papel é para quem já tem algum tipo de percepção. A transcendência mora na própria matéria.
própria existência é uma prova da transcendência, né? Mas nós não precisamos ter embates por conta disso. É uma questão de cada um, mas quanto mais você que está percebendo e jogando consciência e exercitando a consciência no processo co-criativo, você não está fazendo isso só para você. Você está fazendo isso para o todo. Qual é o retorno que você ganha? É o retorno da sua própria vitalidade, da sua longevidade. Por isso que se diz que o perdão é chave de longevidade, de cura, né? Por isso que se diz que a neutralidade, que as pessoas que conseguem ter o controle sobre as emoções e etc. e tal, estão num estado de bem-aventurança, né? O que nos separa, diferencia de um Buda, né, de um ser humano comum, é que este alcançou aquele estágio de controle sobre as coisas, sobre as suas faculdades criadoras. A vontade é soberana, o conhecimento é ampliado e a inteligência ativa está em prática momento a momento, aqui e agora, aqui e agora, aqui e agora. Quando é que nós vamos terminar isso? Não se preocupe, isso não é problema para agora. O problema agora é agora, né? O que decorrer disso vai decorrer. E é assim que a gente vai co-criando também as forças do futuro, configurando o futuro. Então, gente, esse era o recado de hoje, né? Trazer a neutralidade, que é onde é possível expandir esse amor universal, que é esse poder, essa força de poder coesivo, de coexistência, que é expressada através da humanidade, o amor que é fraternal, quando você considera tudo irmão, né? Frater, né? Na raiz da palavra, é você ter amor pelo reino vegetal, mineral, pelo ar que você respira. É um amor universal. Então, quem você considera irmão? São só os irmãos de sangue? Quem? Né? Então, não é questão de irmão do ponto de vista religioso, não. É no nível de irmandade, no sentido de ser criatura da mesma substância no universo, que criou o universo, existe em você. Existe o reino mineral, existe o vegetal, existe tudo em você. Então, existe uma fraternidade entre reinos. Se você tem amor à vida, você vai ter amor a todos esses reinos. Então, a consequência é tratar bem o meio ambiente, é tratar bem a natureza, é tratar bem os reinos. Decorre desse estado de consciência. E não de fazer campanhas sem saber do que está falando, né? Então, é isso, gente. Vamos cultivar, né, essa neutralidade. Lembrar que a felicidade é uma força permanente, contínua, à nossa disposição, e que o que a gente aprendeu a chamar não é apenas satisfação, e a partir daí olhar para aquelas questões da nossa vida e selecionar esses desejos, essas forças, esses seres, o que eu vou fazer com eles? Como eu vou atuar? E aí você vai se libertando, se tornando mais leve, mais pleno, mais neutro, mais feliz, certo? Então, gente, mais uma reflexão que termina aqui, né? Vamos fazer a nossa... Eu estendi um pouquinho mais, porque nós tivemos alguns minutinhos no início com a questão aí do som. E aí nós vamos agora fazer a nossa harmonização final, certo? Lembrem-se de abrir avenidas através das nossas faculdades criadoras, do sentido, pensar, do falar. Cada palavra carrega forças. É uma entidade, é um símbolo. Então, inspira e expira. Em 4 tempos, inspira, sustenta com o pulmão cheio, expira, sustenta um pouquinho com o pulmão vazio, projetando a energia à sua volta. Dessa vez nós vamos trazer a soberania
da nossa vontade, para instalar neste momento este conceito de neutralidade, de felicidade permanente, de nos desassociar do conceito de felicidade enquanto satisfação de desejos. Vamos nos despedindo disso de uma forma consciente, deixando para trás, lembrando que nessa hora que nós estivemos aqui, quando começamos, nós estávamos em outro lugar no tempo e no espaço. E nesse momento a gente vai fechando esse ciclo de reflexão já em outro ponto do universo, nos tornando pessoas diferentes, cada um percebendo algo dentro de si que ressoou, recordando, relembrando, né, entrando em ressonância e se transformando conscientemente, ancorando a sua soberania enquanto ser humano para transformar a sua existência de forma consciente. Olhando para os hábitos, para os vícios, olhando para eles de forma consciente, sem julgamento, apenas olhando, reconhecendo a existência deles. E sabendo que cada um tem em si a soberania para reconduzir isso, para transformar isso. E em cada um que essa consciência atua, existe um processo de libertação. Cada vez que eu me elevo em consciência, toda a vida se eleva comigo. Perdoando os eventos, olhando para eles como algo que ficou lá atrás. E perdoando conscientemente, doando para eles a luz da compreensão, se libertando da necessidade de sua permanência, libertando tudo e todos que estiverem entrelaçados com isso. Vamos entrar em sintonia. Com a luz divina que habita em cada um de nós. Algo que conhecemos pouco, sabemos pouco, mas que sabe tudo em nós. Vamos deixar que ela se expanda e ocupe os espaços daqueles hábitos, vícios, medos, desejos que estão sendo sublimados neste momento, nos mantendo leves, libertos, verdadeiramente felizes.